Quem são as duas testemunhas? Há 3 pontos de vista principais sobre a identidade das duas testemunhas em Apocalipse, capítulo 11, versos 3 a 12. Primeiro, Moisés e Elias. Segundo, Enoque e Elias. E terceiro, 2 cristãos desconhecidos a quem Deus chama para serem suas testemunhas nos tempos finais. Moisés e Elias são vistos como possibilidades, devido ao poder das testemunhas de transformar a água em sangue. Apocalipse capítulo 11, verso 6, pelo qual Moisés é conhecido. Êxodo capítulo 7. As duas testemunhas também têm o poder de destruir pessoas com fogo do céu. Apocalipse capítulo 11, verso 5, pelo qual Elias é conhecido. Segundo Reis capítulo 1. Também dando força a essa visão é o fato de que Moisés e Elias apareceram com Jesus na transfiguração. Mateus capítulo 17, versos 3 e 4. Além disso, a tradição judaica espera que Moisés e Elias retornem no futuro. Malaquias capítulo 4, verso 5, prevê a vinda de Elias. E alguns judeus acreditam que a promessa de Deus de levantar um profeta como Moisés, Deuteronômio capítulo 18, 15 e 18, também precise do retorno de Moisés. Enoque e Elias são vistos como possíveis identidades das duas testemunhas, porque são os 2 indivíduos na história que nunca experimentaram a morte. Gênesis capítulo 5, versículo 24 e 2 Reis capítulo 2, versículo 11. O fato de que nem Enoque e nem Elias morreram parece capacitá-los para a morte e ressurreição das duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versos 7 a 12. Os defensores deste ponto de vista alegam que Hebreus capítulo 9, versículo 27, todos os homens morrem uma vez, desqualifica Moisés de ser uma das duas testemunhas, já que Moisés já morreu uma vez. Deuteronômio capítulo 34, verso 5. Entretanto, existem vários outros na Bíblia que morreram 2 vezes, por exemplo, Lázaro, Dorcas e a filha de Jairo. Então não há realmente nenhuma razão para que Moisés seja eliminado com base nisso. A terceira visão sustenta essencialmente que Apocalipse capítulo 11 não atribui nenhum nome famoso às duas testemunhas. Se as testemunhas fossem Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, por que a Escritura ficaria em silêncio sobre suas identidades? Deus é perfeitamente capaz de tomar 2 cristãos comuns e capacitá-los a realizar os mesmos sinais e maravilhas como Moisés e Elias. Não há nada em Apocalipse 11 que exija que assumamos uma identidade famosa para as duas testemunhas. Eles virão para alertar o mundo, para se arrepender de ter quebrado as leis de Deus, e invocarão pragas como punição pela desobediência durante os 3 anos e meio de sua pregação. Embora já tenhamos visto que os poderes de Elias para cessar a chuva e matar aqueles que tentaram prejudicá-lo será um precursor dos poderes que as duas testemunhas terão, há ainda outra referência de Elias a considerar. Falando do ministério de João Batista, Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17, diz: E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele também irá diante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar um povo preparado para o Senhor. Esta passagem mostra que Deus pode enviar representantes adicionais, como João Batista, com ministério e poderes semelhantes aos do profeta Elias. Enquanto João Batista foi um cumprimento da profecia de Lucas 1, indicando que João Batista faria uma obra semelhante à de Elias. Mateus capítulo 17, versos 11 a 13. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Indica ainda outro cumprimento de uma obra semelhante a Elias: trabalhar no final dos tempos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Às vezes as profecias podem ter múltiplos cumprimentos,
E esta profecia a respeito da obra de Elias parece ser uma que se enquadra nesta categoria. João Batista era claramente um tipo de Elias, e o relato de Malaquias 4 indica que outro Elias surgirá no final desta era. Quanto à identidade deste Elias do fim dos tempos, as Escrituras indicam que uma mensagem semelhante à de Elias, para se arrepender e obedecer a Deus, será pregada. Mateus capítulo 24, versículos 14. Pelas duas testemunhas como eles completam seu ministério com poderes semelhantes aos de Elias. Apocalipse capítulo 11, versículos 5 e 6.